A ideia aqui que eu vou implementar rapidinho, até porque a gente não tem muito tempo, mas nós vamos implementar a modelagem lá de planejamento agregado de produção, tá? Para essa situação. Então a gente tem aqui os valores de demanda, né? Eu tenho o número de dias que foram trabalhados, que serão trabalhados, né? Em cada mês do ano. E aí eu tenho aqui os custos, olha, custo de estoque, custo da produção normal, custo da subcontratação. Vejam que esse exemplo aqui, ó, o custo muda. O de estoque é sempre meio, mas o de produção extra, por exemplo, aumenta de julho em diante. O de subcontratação diminui. Então, como não é constante, nós vamos trabalhar com esses valores indexados. Além disso, eu vou usar aqui a quantidade de dias, porque com produção normal são produzidas 40 peças num dia de trabalho. E aí eu preciso saber, né, quanto que eu posso fazer de produção extra. Não sei se tem essa informação aqui. A empresa pode usar qualquer combinação das possibilidades que tem, mas deve escolher a combinação que gere o menor custo possível. Crie um modelo de programação linear que seja capaz de resolver o problema definindo para cada período quantas peças em regime de produção normal, esta subcontratação e os possíveis estoques. Então eu vou abrir aqui o GUSEC. E aí o que eu vou fazer é escrever aquele modelo lá, só que eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui. Parâmetro I. Aí eu vou dizer que é a quantidade de períodos no planejamento. Parâmetro D, de 1 até isão, que é previsão de demanda para o período. Parâmetro K1 até isão, que é a previsão de capacidade para o período e capacidade de produção normal, né? KN, né? Parâmetro KE 1 até isão, previsão de capacidade, produção extra no período e parâmetro KS, previsão de capacidade de produção subcontratada no período I. Então, até agora eu decidi alguns parâmetros aqui. Agora eu vou criar um parâmetro de custo. Então, parâmetro CN, CPN. Gente, olha aqui o que eu falei para vocês, ó. O custo, eu vou colocar ele também indexado. Um pouquinho diferente do modelo que a gente fez no quadro. No modelo é como se eu tivesse um único custo de produção normal. Aqui, como esse custo pode variar de um período por outro, ao invés de informar um único custo, eu vou informar um custo para cada período. Tá claro isso? Então, esse aqui é o custo unitário de produção normal em I. E aí vou ter também um C. Vou copiar, porque vou ter um para produção extra, um para produção subcontratada e um para o estoque. Então, CPE vai ser o custo de produção extra. CPS vai ser o custo de produção subcontratada. E o CUE é o custo unitário de estoque em I. Tá claro? O que é que falta ainda definir? Não, era a restrição. Na hora de escrever a restrição. Aqui nós estamos definindo as variáveis ainda.
os parâmetros. Estoque inicial, boa. Então, parâmetro EI 0. Estoque inicial do período 1. Vou colocar assim, início do planejamento. O que mais, gente? Ah, o custo de atraso. Esse aqui não vai ter, né? Mas já vamos colocar. Custo de atraso, vou colocar genérico também, como se ele fosse mudar de mês a mês. Custo de atraso do período I. No seu caso lá, Bianca, no seu caso, você pode ter um custo de atraso para o produto J. Então você tem mais um índice para cada produto. Ele não muda de um produto para o outro. Então você vai ter, porque o seu caso não é agregado. Você está fazendo um planejamento desagregado. Então você não vai ter assim. Oi? Não, mas eu falei que você podia fazer agregado assim. Mamógrafo, raio-x e tal. É porque esse modelo aqui é quantidade de produção. Não fala se é mamógrafo, raio-x ou etc. Então, do mesmo jeito que nós temos um conjunto de períodos, no seu problema você tem que criar um conjunto de produtos ou jobs. Mas ó, quantidade de produção do produto J no período I. Então, para tudo você tem um índice a mais. Aí o seu modelo, ao invés de falar faz 1000 unidades no mês 1, ele vai te falar faz 1000 unidades de mamógrafo no mês 1, faz 1000 unidades de raio-x no mês 1, entendeu? Só uma adequação simples de fazer. Bom, vamos continuar aqui. Variáveis. Então vamos lá. Primeira delas, eu vou chamar de PN 1 até isão. O que é isso? Quantidade, produção normal no período I. E aí eu vou colocar aqui as outras, ó. Variável PE, quantidade de produção extra no período I. Variável PS, quantidade de produção subcontratada no período I. Vejam que eu já vou dizer aqui que esses valores são inteiros e já posso dizer que são maiores ou iguais a 0. Faz sentido? Pode ser lá no caso da Metal Cider, que não tem que ser inteiro. Ah, é tonelada, pode ser que seja o número real, mas tem que ser maior ou igual a 0. Tá bom? Bom, outra variável que a gente tem é a variável estoque inicial e estoque final. Tá claro? Já posso criar aqui, mesmo que eu não use ainda, uma variável atraso menor ou igual a 0. Se eu não permito ter atraso, tem que ser maior ou igual a 0. Esse problema aqui, ó, ele fala que a demanda obrigatoriamente deve ser atendida, ou seja, é o mesmo que dizer que seu estoque final tem que ser maior ou igual a 0. Eu já estou criando um parâmetro custo de atraso e uma variável atraso, mas pelo problema aqui nem deveria. Porque esse problema é um problema para você resolver ele sem atraso. Tá bom? Bom, agora a gente vai escrever o modelo. Bom, a função é minimizar custo, que é igual somatório. Ah, não, tem que criar. Vou criar agora. Boa, Anne. De CI. Então, o que eu vou minimizar é o somatório de CI. E o que é CI? CI é uma variável que vai de 1 até isão. Tá bom? Ok, gente? Aí começamos as restrições. Sujeito A. Restrição 1. CI é igual
Vou colocar na linha de baixo para tentar ficar um pouco mais claro. É igual ao custo, como é que nós chamamos? Tudo maiúsculo, né? CPN I vezes PNI. Tá claro isso? Mais. Aí eu vou fazer assim, ó. CPE vezes PE mais CPS vezes PS mais, aí entra CUE vezes, vou abrir parênteses, vou fazer estoque final. Aqui não faz diferença a ordem. Estoque inicial mais estoque final de um período dividido por 2 vezes o custo unitário. Cadê o 2? Eu travei aqui. Dividido por 2 vezes o custo unitário. Estão vendo aí? Então, ó, é o custo de produção normal, vezes a quantidade de produção normal, custo de produção extra, vezes a produção extra, subcontratada, vezes a subcontratada, custo unitário de estoque, vezes estoque inicial mais final dividido por 2. Tá certo isso? Fechou, né? Mais CA e vezes AI. Ponto e vírgula. Tá claro isso? Só um detalhe. Esse cálculo eu faço para todo I, que vai de 1 até Izão. Olha aqui, Bianca, eu escrevendo para todo I. Tá bom? Tá bom, gente? Então essa é a primeira restrição. A outra é a restrição que também vai ser para todo I, que vai falar o quê? O estoque final de um período I é igual ao estoque inicial de um período I mais produção normal mais produção extra mais produção subcontratada menos demanda. Deixa eu tirar esse espaço. Beleza, gente? Sem atraso aqui ainda. Tá? Outra restrição, ó. Restrição 3. Para todo I que vai de 1 até I menos 1. Não sei se precisa não, mas eu vou pôr isso aqui entre parênteses. Essa é aquela que eu vou dizer que o estoque inicial de um período I mais 1 é igual ao estoque final de um período I. De um período I. Tá certo, gente? O que mais que eu tenho? Restrição 4. Também vai ser para todo I. Aqui eu vou garantir que eu vou respeitar as capacidades produtivas. Então eu vou dizer assim, ó. PN I menor ou igual. Como é que nós chamamos capacidade? KNI. Tá bom isso? Então eu vou fazer a restrição 4. Vou fazer a restrição 5. Que eu vou dizer que a produção extra é menor do que a capacidade extra. Vou fazer que a subcontratada
é menor do que a subcontratada. Falta alguma coisa? Restrição 7. O estoque inicial do período 1 é igual a EI 0, que é aquele parâmetro que nós criamos. Falta alguma coisa? Não, então, eu já pus aqui, ó. Quando eu criei as variáveis, eu já pus. Tá bom? Deixa eu salvar esse cara aqui. PO. Plano agregado de produção. Aí eu vou chamar pap.mod. Vou salvar, vou compilar. Tem um problema na linha 41, que ele está falando que o CUE tem que ser subscrito. Então, quando eu criei o parâmetro custo unitário de atraso, eu falei que ele é subscrito em I. E aí, quando eu criei ele na linha aqui, eu multipliquei direto. Então, isso aqui tem que ter I aqui. E aí, ele está me dando um erro que eu não tenho valor para I. Esse é o erro característico que está faltando os dados. Tá claro? Então, agora eu vou criar vou salvar. Já está salvo. Vou criar um novo arquivo que eu vou salvar como na mesma pasta, só que ele vai chamar pap.dat. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses parâmetros aqui, ó. Vou colar aqui, porque eu tenho que fornecer isso para o modelo. Então, por exemplo, parâmetro I. Quantos períodos eu tenho? Aí eu venho aqui. São 12 meses, concorda? Então eu escrevo aqui. Parâmetro I, 12. Parâmetro demanda. Eu vou abrir um Excel aqui para ficar mais fácil. Será que se eu colar isso aqui no Excel funciona? Não, né? Não funcionou. Quando não funciona, o que você faz? Você abre com o Word. Ok, e aí do Word você cola no Excel. Então o que eu quero fazer? Eu quero colar essa demanda aqui, ó. Colei, tá vendo? Agora eu pego ela, vou usar o transpor aqui, ó. Já viram isso? E aí eu coloco aqui 1, 2, 3. E aí eu posso simplesmente pegar esses dados aqui, ó, e colar no GUSEC aqui, ó. De 1 a 12. Viram? Tá ok isso aqui? Beleza, esses são os dados de demanda. Capacidade de produção normal. Aí a capacidade de produção normal, que fala aqui é o seguinte: nessa empresa, um dia de trabalho com produção normal são produzidas 40 unidades. E eu sei para cada mês quantos dias eu tenho. Então vou colar isso aqui no Excel. E vou multiplicar, vou calcular essa capacidade de produção normal aqui, ó, fazendo esse valor vezes 40. Entenderam o que eu fiz? Agora eu vou colar aqui os valores transpostos. E agora eu tenho aqui no GUSEC o parâmetro capacidade de produção normal, que é dado por esses valores que nós calculamos no Excel. A capacidade de produção extra
numa leitura rápida do enunciado aqui, eu não estou achando. Quando é necessário aumentar a demanda, a empresa possui algumas possibilidades. Utilizar hora extras ou subcontratar a produção. Utilizar os estoques também pode. Mas não fala quantas horas extras ela pode fazer por dia, né? Só fala o custo. Vamos da nossa cabeça dizer que você pode fazer no máximo 20%? Então isso é uma coisa que nós estamos assumindo aqui, tá? Então é como se eu viesse aqui no Excel e fizesse assim, ó. A capacidade de produção extra vai ser igual a esse 20%. Só para não ter o risco de eu fazer mais peça em regime extra do que o que eu posso fazer. Então agora eu calculei a capacidade de produção extra. A subcontratada também não fala. É muito frequente que essa capacidade subcontratada a gente trate ela como infinito. Como se você não tivesse um limite que você pode subcontratar. Esse limite vai ser dado pelo custo. O custo de subcontratação seria o limite. Se eu quiser dizer que eu posso subcontratar tudo, vocês concordam que basta eu repetir a minha capacidade de produção normal? É um número suficientemente grande? Tá bom assim? Beleza. Como o exercício não deu dado e a gente está com pressa, eu estou colocando isso aqui. Agora o custo de produção normal está aqui, ó. É 5. Sempre 5. Então eu vou criar aqui no Excel o valor 5 de 1 a 12. Coloquei o custo de produção normal. O custo de produção extra ele muda. Ele começa com 6, termina com 7, chega a ser até 8. Então eu vou colar ele aqui no Excel. Aí vou copiar ele aqui. Vou colar transposto aqui, ó. E vou colar lá esses valores. Então, custo de produção extra está aqui. O custo de produção subcontratada, também vou tirar daquela planilha lá. Ó. Então eu venho aqui no texto, subcontratação, começa com 8 até, varia, tem mês que é 6 e tal. Vou colar aqui. Agora eu colo transposto. Está aqui. Falta o custo unitário de estoque. Que também varia, né? Então o custo de estoque está aqui, ó. Não, ele é sempre meio. Então eu vou vir aqui, só para a gente ganhar tempo, vou colocar 0,5. Então esse é o custo unitário de estoque. O estoque inicial, o exercício não fala, é 0, como se não tivesse estoque. E o parâmetro de custo de atraso, também a gente não está considerando o custo de atraso, então vou colocar 0 aqui. Tá certo isso aqui? Deixa eu dizer que eu vou usar os dados externos. Deixa eu ver se ele compila. Tem algum problema? Nos dados. Na linha 123. O que está errado aqui? O custo de atraso, ele também é indexado. Também varia por período.
Tem que fazer um custo de atraso para cada mês, mesmo que seja 0. Então eu venho cá. Tá bom? Rodou. Bom. Ele acha uma solução ótima. Vamos tentar entender aqui. Com esse custo, tá? Se aqueles custos todos estão em reais, está aqui o custo. E aí eu tenho que procurar o valor das variáveis. Então tá aqui, ó. Quanto que ele faz de produção normal em cada mês? Estão vendo aqui os valores? Quanto que ele faz de produção extra? Então, ó, no primeiro mês ele fez, no segundo, no terceiro ele não faz. Quanto que ele faz de subcontratada? No segundo mês ele faz subcontratada, estão vendo? Como é que fica o estoque? Estoque inicial do primeiro período é 0, nós já sabíamos, porque a gente forneceu esse dado. Mas no segundo período, 56. Lá no sexto período, 50. Se tiver certo, se o estoque inicial do período 6 é 50, vocês concordam que o estoque final do período 5 tem que ser 50? Então vamos ver o estoque final. Do 5, 50. Estão vendo? E aqui está o custo mês a mês. Tá bom assim? Foi meio rápido, né? Eu vou mandar para vocês. Tá bom? Quarta-feira.